Então, boa noite, pessoal. Hoje é a nossa primeira webconferência da nossa disciplina de projeto integrador, e nesse semestre, especialmente, a gente tem já uma demanda pronta, né? Já temos um cliente, que é o próprio CEUB, é o núcleo de apoio docente-discente do CEUB, e agora a gente está com a nossa cliente aqui conosco, né, a Mariana Oliveira Machado. Ela trabalha no NAD e ela vai explicar melhor como que eles funcionam, né, para a gente conhecer melhor esse cliente e entender a necessidade dele, né, para a gente começar aí a nossa atender essa demanda aí da disciplina. Deixa eu ver como é que passa aqui, que não estou conseguindo passar aqui. Acho que é aqui embaixo, né? Não. Vou ter que fechar aqui, peraí. Agora fazer aqui. Então, a gente começa. Vamos começar hoje a primeira etapa do nosso processo de trabalho. Então, é a parte de levantamento, onde a gente vai colher todos os dados, procurar todas as informações possíveis sobre esse objeto do nosso projeto. Tá? Então, para isso, tem todo um processo que a gente vai seguir passo a passo. Então, a gente vai começar primeiro tentando entender como é que é esse nosso cliente, que é o NAD, que é o Núcleo de Apoio Discente-Docente, e que a Mariana vai falar para a gente. Pode. Tá. Obrigada, professora Ana Luísa. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Mariana, como a professora me apresentou, sou psicóloga, sou gestora aqui do NAD, e aí queria contar para vocês um pouquinho do que é um núcleo, né? Hoje o NAD, ele recebe todos os alunos que são pessoa com deficiência ou que têm alguma necessidade específica. Podem ser as pessoas que têm algum tipo de transtorno de aprendizagem, alguma dificuldade de interação social, alguma questão emocional, os casos de saúde mental, as mais diversas situações são acolhidas aqui no NAD. Os alunos que precisam de adaptação curricular, de um olhar maior sobre acessibilidade. Então, esse é o nosso público-alvo. Então, como acontece o acolhimento aqui no NAD? Recebemos todos esses alunos para os mais diversos atendimentos. Então, eles podem ser recebidos para acolhimentos pontuais, para uso da sala de autorregulação, para adaptação curricular, no sentido de poder orientar melhor os docentes no tipo de apoio que esses estudantes precisam. Por exemplo, a gente tem aluno deficiente visual que tem dificuldade na leitura, como está o slide na tela. Então, tem aluno que só consegue ler se tem um fundo amarelo, se tem um tipo de letra. Toda essa adaptação é pensada a partir dos relatórios médicos entregues no NAD, e as orientações são pensadas aqui para os docentes. Então, o nosso trabalho se organiza a partir da necessidade individual de cada aluno. Dentro disso, uma das demandas que nós temos aqui é a aplicação de avaliação adaptada ou não, com tempo estendido. Então, lá em Taguatinga, aqui na Zona Norte e lá em Taguatinga a gente tem esses espaços, uma sala específica para isso. Aqui na Asa Norte a gente tem uma sala bem pequena, então ela não comporta... Isso, primeiro a daqui da Asa Norte, ela não comporta o número de alunos que a gente atende. Então, a gente reserva salas de aula também no bloco para fazer essa aplicação. Lá em Taguatinga, a gente tem um número menor de alunos. Então, a gente consegue fazer a aplicação concentrada na sala de provas, que é essa que a professora está espelhando para vocês. Essa é uma sala nova. A gente está com esse espaço para ser reformado, e aí é a proposta, né, que a gente tenha um projeto para isso. E então, quem são os alunos que são atendidos? Em quais situações? Né? Esses alunos eles têm 1 hora a mais para fazer as avaliações no NAD, ou dependendo da situação, isso se organiza de forma diferente.
Mas esses alunos que são registrados, eles podem ser acompanhados, né, por um profissional do NAD para fazer essa prova, seja com só tempo estendido, seja com auxílio de um ledor ou transcritor, seja para realização de uma avaliação de uma disciplina virtual. Então, essa sala seria usada especificamente para isso, mas a gente precisa também de um espaço onde a gente possa se reunir com grupos maiores. Por exemplo, essa é uma sala de aula menorzinha, né, em tamanho em relação às outras, mas ainda assim ela tem um tamanho grande, que para a gente poderia usar como sala de reunião também. Então a gente precisaria de um espaço com uma mesa redonda, com cadeiras. Nós precisaríamos também de projetor. Essa sala, como a gente vai fazer aplicação de prova para as disciplinas virtuais ou para os cursos EAD, a gente precisa de pontos de computador. Então a gente tem na sala que a gente usa hoje pelo menos 2. Então, o ideal seria que esse espaço tivesse pelo menos duas mesas fixas, né, com ponto para computador e mais a possibilidade de criação e adaptação de um outro ali. Então, esse espaço ele precisa ter também mesa adaptada para pessoa com deficiência, que a gente possa movimentar ela pela sala. Eu coloquei aqui, desculpa interromper, Mariana, eu coloquei aqui o programa de necessidades. Não sei se é de acordo com o que vocês estavam pedindo, né? A gente Isso. eu montei uma listinha prévia, mais ou menos naquilo que você colocou e está falando agora, né? Perfeito, professora. Aí, além disso, né, pensando que vão ser aplicações de avaliação, seria interessante se a gente tivesse um filtro de água, iluminação pudesse ser ajustada, e aí muito pensando nessas características diferentes desses alunos, né? Então, a gente tem aluno, por exemplo, que ele não consegue fazer a avaliação nessa luz branca. Então, se pudesse uma iluminação ajustada, ou que a gente possa deixar ela mais baixa, para a gente seria ideal, porque daí aqui na Asa Norte é uma coisa que a gente precisa também futuramente fazer essas adaptações. Às vezes nós fazemos umas gambiarras, assim, desliga a luz, põe uma lanterna, vai adaptando, leva para uma outra sala que dá para fazer esse controle de iluminação maior, mas para essa a gente queria ter um espaço já mais adequado, assim, que suprisse bem a nossa necessidade. Aí tem os pontos de elétrica, né, que você tinha. Isso. Então, daí vai ter em relação à pintura, né? Então, a gente tem também uma sala de autorregulação. E algo que a gente percebe é que, a partir do uso dessa sala de autorregulação, que os alunos sempre comentam de como é a sala de provas. Que para eles, esse espaço muito acadêmico, muito fechado, com um padrão, ele já vem como ele está em sala de aula, às vezes muito ansioso, já fica mais agitado nesse espaço. Então, a gente precisaria ter um cuidado também no tratamento das paredes, né? Se a gente pode ter uma pintura diferente, se a gente consegue fazer algo que deixe um ambiente ainda de avaliação, mas que dê mais conforto para esse aluno. Pensando que ele já vem mais ansioso, mais agitado, é um momento que coloca em prova, né? Então, vem muitas emoções aí. Então, se vocês puderem pensar nisso também, para a gente seria excelente. Certo. Então, e aí você pediu essas 8 cadeiras universitárias, né? Isso. Além de uma mesa adaptada, Uhum. né? Essa sala de regulação não é uma sala que é uma outra sala, né? Outra sala, eles não vão mexer nessa, assim, o projeto é realmente para esse espaço, essa Tá. sala que está sendo projetada, Eu achei que vocês iam usar o conjunto. também como sala de regulação, mas não, né? Não. É para aplicação de prova essa sala. E isso, aplicação de provas e reuniões, E assim. reuniões, tá? E reuniões acadêmicas, né? Isso. Que dariam atendimento, no caso, se precisa. É, o que eu o que eu vejo aqui, essas 8 cadeiras universitárias são aquelas cadeiras com prancheta, não é isso? Isso, como essa da imagem, professora. Tá. Eu para o aluno ficar mais confortável, né, eu acredito que
até tem aquela coisa, né, de onde apoiar, né, eu não sei, tem prova escrita, como que funciona isso? Eles todos fazem no computador? Como que é essa prova presencial? Aí tem os dois formatos. Tem a prova que vai ser só no computador. Para os alunos, por exemplo, da EAD, eles sempre vão fazer todas as avaliações no computador. A depender da necessidade também do aluno, né? A gente tem aluno deficiente visual que faz essa prova, que normalmente é no computador impressa. Mas, de modo geral, assim, como o nosso maior público hoje são alunos do presencial, eles vão usar essa carteira para apoiar a prova, porque a prova vai ser impressa. Então, é necessário nesse sentido. Se a gente quiser trocar esse mobiliário para uma mesa e cadeira menor, tipo em vez de ser essa estilo prancheta, a gente pode adequar assim. Aceitamos sugestões. Tá, aceitam sugestões. Aham. E aí tem também, professora, já no mercado, alguns estudos comentando sobre os objetos sensoriais, né? Espaços Sim, onde o aluno pode apoiar o pé, passar sim, ali como uma graminha, tudo isso a gente sim. aceita como sugestão aí para esse Sugestão, tá espaço. ótimo. Então, a gente tem uma liberdade aí de trocar esse mobiliário, né? Uhum. Dois computadores vai atender essa sala? Vai sim. Então, seria dois computadores para aluno e mais um para o professor ou para a aula que for, ou usaria como A que. gente gostaria de deixar esse fixo também, com aquela parte do sistema de som ali, que já Exatamente. é. Então, essa a gente mantém. E aí, Uhum, não sei se vocês gostariam de colocar de outra forma, estruturar outro modelo, mas essa é fixa, né? Então, se a gente tá. puder já usar ela para usar o sistema de som que já tem na sala de aula, seria bom. E aí, Uhum, mais 2 pontos para os computadores. dos computadores, tá. Outra dúvida que a gente ficou foi vocês pediram um filtro de água, né? E, de preferência, eu acho que seria com de parede, né? Porque eu não sei como o garrafão ele requer um abastecimento mais trabalhoso, né? Uhum. Eu não sei como é que é o CEUB. São todos por garrafão ou tem sistema de filtro? Tem sistema de filtro. Tá. Isso é possível também. Se eu consigo puxar uma tubulação de hidráulica para eu poder colocar filtro nessa sala? Sim, consegue. Ah, tá ótimo. Então, aí E só aí, o jateamento da parte de vidro é essa que tem ao lado da porta, que já é padrão lá das salas de Taguatinga. que esse jateamento, já tem o jateamento, então, Não, não. Essa precisaria fazer. tem transparência, mas pode botar também precisa ser o jateamento, não pode ser uma tela solar, alguma coisa, a gente pode pensar em outra. Pode sim. A gente só não queria que ficasse transparente, porque a gente Tá, percebe que isso ter acaba uma barreira distraindo muito o visual. aluno. Sim, Isso. tá bom. Alunas, vocês querem? Eu vi que vocês entraram, que entrou mais uma. Não, sou eu, né? Então, Mariana, nossa aluna que está aqui, você tem alguma pergunta especial, Mariana, para fazer? Então, a gente vai ter que fazer a avaliação em loco? Sim, vocês vão ter que fazer o levantamento do espaço lá, tirar as medidas, ver como é que é o local, né? Confirmar todos esses quantitativos, quantos pontos de luz, quantas, né? Para a gente começar a fazer esse projeto, né? Beleza. E o seu tem disponível aquelas trenas elétricas? Eu acho que não, acho que, mas também vai ser, como é uma sala menor, acho que pode ser com uma trena normal mesmo, né, Mariana? O projeto é pequeno. Acho que sim, professora. Eu, inclusive, mandei algumas medidas para a professora Adriana.
Tá Eu acho que ótimo. elas só precisam serem confirmadas. Confirmadas, isso tudo a gente vai fazer esse levantamento. Mariana, se a gente tiver alguma dúvida durante o projeto, durante esses levantamentos, quando elas estiverem lá fazendo esse trabalho, quem elas podem procurar alguém, como que elas têm acesso lá, quem elas procuram? Professora, elas podem procurar a Ellen lá na sala do NAD, que fica de frente à sala dos professores, isso lá em Taguatinga, né? E caso tenham alguma dúvida sobre o que é necessário ter na sala ou alguma questão, pode disponibilizar também o meu e-mail Tá institucional. ótimo. Então, podem me Provavelmente procurar, me escrever. Tá, provavelmente, Mariana, elas vão te procurar, sim, porque a gente costuma, faz parte, fazer um briefing, né? Que é Uhum. um questionário, depois que elas levantaram o espaço e tudo, elas vão montar esse questionário para poder criar melhor o projeto, né? Então, vai com várias dúvidas, né, e tudo, então, já vai com algumas sugestões, perguntando sobre o mobiliário, sobre, né, Então, aí tem uma prévia, aí provavelmente elas vão te procurar, sim, você vai receber aí alguns questionamentos, tá bom? Combinado. Fico aguardando, então. Fico disponível para vocês. Tá ótimo, Mariana, é isso. Muito obrigada, tá? Eu Quem que for aluno agradeço. pode ficar, tá? Vamos só dispensar a nossa cliente. Obrigada por essa demanda, vai ser um prazer, tomara que dê tudo certo. E estamos animados aí para fazer o Maravilha. Muito obrigada, professora. Muito Obrigada, obrigada pela participação de vocês. Até mais, gente. Boa noite. boa Boa noite. noite. Então, vamos. Então, muito interessante, né, Mariana, o nosso projeto, o nosso desafio do semestre, né? Sim, demais. Eu também faço parte do NAD, inclusive. Ai, que legal, que bom. Então, você sabe bem, né, Aham. sobre. Então, ela mostrou, eu vou mostrar mais o resto, e a gente agora fala do processo de trabalho, né? É, ela mostrou aí o programa de necessidades, tá? Essa aula eu vou colocar lá para vocês na plataforma, vocês vão ter aí esse material, tá? E ela falou em mesa de reunião com 4 lugares dentro dessa sala, tá? O projetor, que já tem lá, eu acho, não tenho certeza, vocês vão fazer esse levantamento. O computador com sistema de som, o filtro, né? A gente tem que ver essa questão do filtro aí, se tem um ponto de hidráulica, se não tem, como que eu posso puxar, né? Como que faz isso, né? A iluminação também vocês têm que ver como que está lá e aí no projeto a gente vai aí sugerir aí uma outra iluminação, né, com dimmer, uma coisa que dê para ajustar essa iluminação, né? A gente já vai pensando nisso, né? Os pontos da elétrica vocês vão ter que medir, né? E a gente vai ter que acrescentar alguns, né? Se for necessário pontos de rede para 2 computadores, espaço destinado à mesa adaptada, né? Então tem que ter uma mesa adaptada. Tem 8 cadeiras, né? Que aí eu acho melhor propor, eu não sei, aí vocês vão pesquisar e vocês vão propor, tá? A gente precisa ver se tem alguma sugestão melhor do que uma prancheta, né? Que eu acho que fica mais confortável, né? E aí dá melhora aí a condição de trabalho, né? De quem está fazendo prova. Tratamento das paredes, que ela falou, né? Sempre buscando usar estratégias aí, né, que sejam tranquilizantes, né, que favoreçam o acolhimento, né, e que estimule aí a concentração, que, né, facilite a concentração. E aí tem esse vidro lateral, né, que ela sugeriu jatear, mas também a gente pode pensar em outra coisa aí durante o projeto.
tem o piso, parede, teto, tudo isso vocês vão fazer esse levantamento, né, para poder sugerir aí um novo espaço, tá? Então, a gente está tudo agora na fase do levantamento de dados e levantamento do projeto, né? Então, essa fase inicial, né, a gente vai procurar coletar o máximo de dados possíveis, né? Vocês vão lá no local, vocês vão, de todos os jeitos, por meio de pesquisas, a gente vai fazer muita pesquisa, né? Que pode envolver a história do local, quais são as pessoas que usam esse local, qual é o perfil desse cliente, né? Tudo isso a gente faz nessa etapa de levantamento, né? Entrevista, se precisar, né? Reuniões, a gente vai fazer um questionário, que é o briefing, né? Para a gente poder ter apoio aí para o nosso processo criativo. A gente vai analisar o espaço, né? Com medidas e tudo mais, vamos fazer esses levantamentos das normas e leis, né? Qual é a lei do bombeiro, o que interfere, quais os materiais que eu posso usar ali, né? Leis de acessibilidade, né? Tudo isso a gente precisa fazer esse levantamento aí com dessas leis. E outra coisa que surge aí, existe todo o projeto que a gente começa, a gente passa por essas fases, né? Então, todo projeto que a gente começa tem a sua fase de pesquisa, a gente precisa reconhecer o espaço, reconhecer o cliente, né? Levantar toda a legislação daquele local, né? E saber quais são os nossos condicionantes do nosso projeto, o que vai condicionar aquele processo criativo, né? Porque nada, assim, nada se cria do nada, né? Então, tudo se cria. Então, a gente vai criando condições, né, para criar, para dar sugestão para esse projeto, tá? Dependendo dessas condições, a gente vai dar essas soluções, né? Então, aí entra o briefing, né, que é uma ferramenta aí bem interessante para a gente usar nessa etapa do projeto, né? O briefing é uma etapa inicial do projeto, no qual são coletadas e organizadas todas as informações essenciais sobre o cliente. Essas informações, geralmente, elas são organizadas por meio de um questionário, tá? E aí, com isso, você consegue levantar aí todas as necessidades, quais são as expectativas desse cliente, qual é o estilo de vida, quais são as preferências estéticas, de materiais, né? Preferências ambientais, qual é o conforto ambiental daquele ambiente, né? Então, a partir desse levantamento, a gente consegue formar diretrizes claras, né, que vão orientar, né, as demais fases do projeto, né, vão orientar a nossa criação, tá? E ela garante, com isso aí, umas soluções mais assertivas, né? Então, o que a gente tem? Eu tenho esses documentos, esse documento que eu vou colocar lá na pasta de material complementar, que é de uma empresa, né, ArcExpress, né, é um designer online, né, então ele tem esse briefing que dependendo do cliente, você vai clicando aí são várias sugestões de perguntas, né? Então, a partir desse briefing aí, vocês podem ler e vai surgir vários questionamentos com relação ao projeto, tá? Eu aconselho vocês fazerem isso depois de fazer o levantamento local, tá? Dê uma olhada primeiro nessas perguntas, né? Dá uma olhada primeiro, vai lá, faz o levantamento do local e depois monta um questionáriozinho para poder mandar para Mariana, para aí sim ter mais detalhes sobre o que vocês
vão projetar. A partir da resposta dela, né, vocês vão ter um insumo muito grande aí para começar esse processo criativo, tá? Então, essa fase é bem interessante vocês fazerem aí com cuidado essa parte, né? E também fazer essa parte de pesquisa, né? Todo projeto ele vai ter uma demanda de pesquisa específica, né? Nesse caso, desse projeto, que é a sala do NAD, né? De aplicação de prova, a gente, de cara, já consegue entender que a gente vai precisar pesquisar a NBR 9050, que é a acessibilidade, né, essa norma técnica. A gente vai precisar olhar projetos de referência para a gente entender como funciona uma sala com essas coisas específicas do NAD, tá? A gente também vai ter que estudar aí o conforto ambiental dessa sala, ela tem luz suficiente, como que vai ser a luz, ela tem ventilação, como que eu vou ventilar essa sala, quais os materiais que eu vou usar, né, que vai favorecer esse conforto na sala. E tem um tema aí importantíssimo, que é um tema que que a gente vai aproveitar para estudar esse tema, né, nesse projeto, que é a neuroarquitetura, né? Então, a gente vai entender um pouco mais aí dessa neuroarquitetura, para poder aplicar no nosso projeto, né? E aí, com isso, eu vou falar um pouco aí dessa atividade, tá? A gente vai ver aí de novo essa atividade. Aí, Mariana, se você tiver qualquer dúvida, né, você me fala, tá? Você pode me interromper, tá? Então, o que eu sugiro? Eu não sei se vocês têm contato com as outras alunas aí do curso. Você tem? Professora, a gente tem até um grupo de outra disciplina que a gente teve agora, que foi de projeto. Como é que é? O projeto 1. Eu posso ver se essas pessoas que estão na nossa turma estão lá para eu mandar mensagem. Tá ótimo. Porque eu estava pensando, como a turma é muito pequena, tá? O que eu estava pensando em fazer? Essa atividade 1, tá? Vocês façam em grupo, tá? Essa atividade avaliativa 1, que é essa parte de levantamento, de pesquisa, vocês podem fazer em grupo. E aí, quando chegar na parte de criação, né, que a gente começar a fazer o estudo preliminar, aí cada um, que é o sistematização 1, né, aí cada um faz a sua parte, certo? Pode ser assim? Pode. Eu acho que facilita, que aí vocês combinam, vocês vão um dia de uma vez lá, vocês montam um briefing juntas, vocês pensam nas questões juntas, né? E aí depois, na hora da criação, cada um faz o seu projeto. Pode ser? Pode sim. Tá? Eu acho que assim fica mais dinâmico. E aí vamos ver, né? Então, essa parte inicial, né, essa etapa aí da atividade avaliativa é esse levantamento inicial, né? Então, ela pressupõe que vocês façam uma análise técnica do local, que identifiquem os problemas reais, que coletem todos os dados possíveis da maior fidelidade possível, né? Então, verifiquem, ela deu aí as dimensões, né, da sala, eu coloquei aí para vocês vamos até olhar aqui qual é a dimensão que ela colocou. Aqui, 13,93 por 7,54, tá? Então, aí vocês vão confirmar essas medidas, né? Vocês vão marcar onde tem ponto de luz, qual é a distância dos pontos, quantos pontos tem, né? Tomadas, né? A gente está vendo aqui que tem várias tomadinhas aqui, a gente vê aqui que tem um ar-condicionado, esse ar-condicionado, ele atende a essa sala, ele está ok, né?
quais os materiais que a gente pode usar aqui nessa sala, né? Vamos pensando tudo isso. A gente viu que tem um roda-meio aqui, era legal pegar essa altura aí também, né? Tem o projetor, qual é a distância do projetor, né? Como que ele é fixado, né? Isso tudo a gente pode, vocês podem levantar. Enfim, aí tem a coleta, e aí tem um registro formal da atividade, que é aquele documento de anuência, né? Que eu vou mostrar mais para frente para vocês comprovarem aí a atividade extensiva, né? Então, o trabalho deve ser realizado com base em dados reais do espaço, tá? Incluído medições e observações diretas, tá? Tem que ir no local, né? E aí, no item 1, vocês vão respondendo essas questões, né? O que aí já ajuda aí na pesquisa que vocês vão ter que fazer, né? Então, aí, o que é acessibilidade e sua importância no design de interiores? O que estabelece a NBR 9050? Quais os parâmetros da norma são relevantes para esse projeto, né? O que eu posso tirar aí dessa norma para aplicar no meu projeto, né? O que é neuroarquitetura? Como ela contribui para ambientes de concentração e avaliação? Então, respondendo essas questões, né, já é uma boa parte da pesquisa. Claro que isso aqui não é fechado, né? Se vocês acharem que é necessário pesquisar mais alguma coisa, tem outra questão importante que vai interferir no seu projeto, claro que pode aumentar essa listinha, né? Mas, assim, de primeiro, no primeiro momento, eu acho que essas questões aí abordam bem o que a gente precisa saber para poder fazer uma boa sala para o NAD, né? E aí tem o levantamento técnico do espaço, que é obrigatório, ele deve ser realizado aí o levantamento completo da sala de aula, que é o levantamento métrico, né, com as dimensões gerais do ambiente, medidas de parede, porta, janela, pé direito. O levantamento das instalações, né, pontos elétricos, pontos de iluminação, pontos de rede, a ventilação, como é que ela se dá, onde está. Aqui também vale esse ponto de hidráulica aí para a gente colocar aquele filtro, né, para não precisar levar galão para lá. Outros fatores relevantes, quais são os materiais, né, existentes, qual é o piso, qual é o forro, qual o estado de conservação, quais as sensações que vocês tiveram no ambiente, é uma sensação de clausura, tem pouca iluminação, ou então é abafado, é úmido, né? Essas questões é sempre bom prestar atenção quando vocês estiverem lá, né? Qual é o fluxo de circulação? Onde que eu entro e saio? Como que eu circulo na sala? Como que eu chego até o final da sala, a última cadeira, né? Como que isso acontece? Está fácil essa circulação está boa ou ela precisa ser melhorada, né? Representação, como que a gente vai representar tudo isso, né? Vocês vão me mostrar esse trabalho que vocês estão fazendo por meio de relatório, né? Porque a gente vai fazer a pesquisa, a gente vai fazer o briefing, a gente vai fazer todos esses levantamentos aí, né? E também por meio de croquis. Então, qualquer croquis, desenho que vocês tiverem feitos, um desenho da sala, com as medidas, né? O croquis da sala, como ela está, né? O desenho da sala, acho que a gente vai precisar de um desenho da sala, né? Com um levantamento feito, né? Aí vocês vão tirar as fotos de vocês, tá? Então, a gente analisa esse espaço, né? Com uma função, analisar a função do ambiente, perfil dos usuários, necessidades específicas.
identificar problemas relacionados à acessibilidade, organização, conforto ambiental e estímulos sensoriais. E aí, no item 4, né, vocês vão providenciar aí as evidências, né, que são os registros fotográficos, o levantamento que vocês fizeram, a plantinha com o levantamento que vocês fizeram, né, e os termos de anuência. Então, aqui a gente tem o termo de anuência, né, eu vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é o termo de anuência. Cada uma, apesar de vocês estarem fazendo esse trabalho em grupo, tá? Vocês vão postar o mesmo trabalho, mas cada uma vai ter que postar, tá? E aí, cada uma vai anexar ao trabalho o seu termo de anuência. Cada uma precisa ter o seu termo de anuência, certo? E aí, aqui, né, finalmente, como que a gente vai entregar, né? Vocês vão entregar um PDF único, né, contendo atividade avaliativa 1, tá? O termo de anuência, né, registros fotográficos e evidências do levantamento, né, que nesse caso é a planta que vocês produzirem com os levantamentos, a planta de como está agora, a planta e um cortezinho de como está agora, porque eu também preciso da medida lá do pé direito, né? Eu vou incluir imagens, croquis e registros, tá? Quais são os critérios de avaliação dessa etapa? A qualidade do levantamento técnico, tá? Clareza das análises, relação da teoria prática, organização da entrega e cumprimento da proposta extensionista, né? Com a documentação, certo? E aí é isso. Eu acho que estamos aí bem explicadas, né? Ficou alguma dúvida, Maria? Professora, eu ainda tenho uma dúvida nesse termo de anuência. No caso, a gente vai colocar só no nosso nome, tipo no nome do docente, e a senhora preenche o resto? Como é que é? Não, quem tem que te dar o termo de anuência, Mariana, é o CEUB, né? Ele é o teu Sim. cliente, ele é o teu cliente, né? Sim. Aí, Então, aí no você vai caso... botar os dados do CEUB aí, e aí vai pedir para a Mariana, né? Manda para a Mariana para ela assinar, tá? Entendi. Tá bom? Beleza. Quem tem que aprovar o projeto é ela, né? Eu sou consultora, né? Ela que vai, ela é nossa cliente, né? Entendi. Aí é só a gente preencher tudo e mandar para ela. Isso, exatamente. Cada um tem que preencher, né? Ter o seu, com os seus dados, né? Porque aqui coloca aqui, ó, o nome completo, né? Que eu, no caso, aí tá, né? Aí depois aqui o nome do seu UB, aí tem autorizo o aluno. Aí você põe o seu nome, né? Que vai fazer parte da disciplina, ter que pôr o meu nome também, dizer qual é o semestre e tal, né? E aí ela vai dar lá mais embaixo tem o local para ela assinar, né? No documento. Todos esses documentos que vocês vão precisar na disciplina, eles estão anexados junto com a atividade, tá? Vocês vão ver lá, quando vocês abrirem a atividade, vai estar lá o documento que você vai precisar entregar junto com a atividade anexado no exercício, tá bom? Tá bom. Eu vi aqui que a Sofia entrou também. Prazer, Sofia, tudo bem? Bem-vinda. Prazer, professora, obrigada. Eu estava procurando o link, por isso que eu demorei, desculpa. Entendi, tá ótimo. Eu vou deixar gravado lá, tá? Eu não sei, a Maria, teve um representante do nosso cliente aqui, a Mariana, que mostrou, né, para a gente como falou sobre o projeto, falou sobre o NAD. Então, depois você vê aí na gravação, né? E assim, qualquer dúvida, eu estou disponível pelo meu e-mail, tá? Pelo chat e também ali pelo
professor ali, o Fale com o Professor, tá bom? Tá bom, obrigada, Você acha professora. que eles conseguem aí? Já vão combinar. E aí vai ser em grupo. Eu não sei se você pegou isso, né, Sofia? Que essa primeira etapa, essa primeira atividade, vocês podem fazer em grupo, né? Que eu acho que facilita bastante tanto a pesquisa quanto levantamento de dados, aí quando vocês forem medir, junta aí vocês lá, vão um dia, combinem um dia de juntas, fazer todo esse levantamento, né, dividir essas pesquisas aí, tá bom? Aí essas fases vocês fazem em grupo, e aí na hora da criação, na hora dos projetos, aí vocês separam e cada um faz o seu projeto, tá bom? A gente Tá bom, professora. organizando aqui, certo? Então, tá ótimo. Eu estou aqui animada com esse projeto, acho que vai ser muito legal fazer essa salinha. E aí a gente se vê na nossa próxima encontro vai ser no dia 29, não, no dia 13, tá? Daqui a 2 semanas, tá? No dia 13 de maio. Aí a gente tem a web conferência 2, que já é para falar, né, sobre a sistematização, certo? Certo. Dia 13, né? Tá bom. Dia 13, do 5, tá bom? Mas esse projeto, ele não é a sistematização, então, ou é? Não, esse aqui a gente falou hoje, depois você olha lá na gravação. A gente falou hoje sobre a primeira atividade, tá? Que é a atividade de avaliação, a atividade avaliativa 1, tá? A gente falou mais sobre a primeira atividade, que vocês vão entregar, eu não estou com o cronograma aqui, mas vocês vão entregar antes de começar a fazer a sistematização. Não está impresso o cronograma, mas tem no cronograma de vocês, tá? O dia que é para entregar essa atividade, tá? E aí depois, na webconferência 2, né, a gente vai falar sobre já começa a falar sobre a sistematização, tá bom? Tá bom, Aí a professora. senhora vai colocar esse slide lá na atividades complementares? Vou encher lá a pastinha de atividades complementares. Tá bom? Então, tá certo. Mas boa noite, foi um prazer conhecer vocês. Espero que a gente tenha um ótimo semestre aí. Bom trabalho para vocês. Obrigada, boa Boa noite. noite, Boa professora. noite. Obrigada.